os aspectos qualitativos e quantitativos do ITR, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Então, o que é o ITR? Na verdade, o ITR está lá no artigo 153, inciso 6º da Constituição Federal, portanto, é o imposto de competência da União. Então, quem legisla sobre o ITR é a União. Então, nos termos do artigo 7º da Lei 5.172 de 66, que é o nosso Código Tributário Nacional, nós temos que a competência é indelegável. Então, se ele está no artigo 153, inciso 6º da Constituição Federal, significa que a competência tributária é da União. Então, o Estado não pode legislar sobre o ITR e o município não pode legislar sobre o ITR. Mas nós temos aí no artigo 158, inciso 2º, por exemplo, que poderá a União delegar, né, o controle, delegar a fiscalização e a cobrança do ITR para os municípios, né? Então, veja que nós temos aí um caso em que pode haver a delegabilidade, ou seja, a delegação da cobrança, da fiscalização do ITR, mas é bom que fique claro que a competência, nos termos de que prescreve o artigo 7º da Lei 5.172 de 66, não há condições de que a competência seja delegada. Então, o ITR, na verdade, é um tributo que é competência da União, mas há casos, né, que ele poderá ser cobrado pelo município, e aí, através de convênio, a União delegará ao município o papel de cobrar, de fiscalizar, de normatizar naquilo que lhe for peculiar o ITR, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, né? Então, vejam que pode acontecer nos termos do artigo 158, inciso 2º, quando o município ficará com 50% daquilo que arrecadar a título de ITR e a União ficará com os outros 50%. Porém, há um caso lá do artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3º, artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal, em que, em havendo o convênio, onde a União delegará papéis de cobrança, de fiscalização para o município, então o município ficará com 100% daquilo que for arrecadado a título de ITR. Então, o que é o ITR? É um imposto, então está lá no artigo 16 do Código Tributário Nacional, da Lei 5.172 de 66, que nunca é bom que se esqueça de repetir, porque isso tem caído em alguns concursos. A Lei 5.172 de 66, 5.172 de 66, que é o Código Tributário Nacional, ele recebeu o status de complementar, de lei complementar, né? Nós temos lá no artigo 61 da Constituição Federal a diferença da lei complementar para a lei ordinária. A lei complementar é aquela lei que exige para a sua aprovação um quórum de maioria absoluta. O que é maioria absoluta? A maioria absoluta é quando exige a votação de metade mais um de toda a casa, ou seja, nós temos aí 513 deputados federais e temos 81 senadores, né? Então, lá no artigo 45 da Constituição Federal, nós temos a Câmara dos Deputados, onde tem 513 deputados. Então, é metade mais um desses 513 que se faz necessário para a aprovação de uma lei complementar. Já uma lei ordinária, não. Basta metade mais um dos presentes. Então, se tiver só 100 deputados, aí 51 deputados já poderão criar uma lei ordinária. Lá no Senado nós temos 81 senadores, previsto no artigo 46 da Constituição Federal, e aí precisa de metade mais um dos 81
para que tenhamos, então, a aprovação de uma lei complementar. Já uma lei ordinária, né, uma lei ordinária precisa aí de metade mais um dos presentes. Se tiverem 10 senadores e tiver 11 senadores, né, porque tem que ser metade mais um, e aí 6 votarem contra 5, então aprovará aquela que for votada por 6, se for o caso de uma lei ordinária, né? Então nós temos que deixar bem claro o porquê desse interesse, desta importância da Lei 5.172 de 66, assim como acontece com outras leis, por exemplo, a Lei 4.737 de 65, é o Código Eleitoral, né? O Código Eleitoral também é uma lei ordinária, mas que tem força de lei complementar, né? A Lei 5.172 de 66, que é o Código Tributário Nacional, foi atribuído, ou teve atribuída a si a condição, o status de complementar, nos termos do que prescrevia a Constituição lá de 67, né? E aí isso passou com o tempo, né? Foi passando e acabou sendo recepcionada por força do artigo 146, inciso 3º, a linha C da Constituição Federal de 1988. Então, como lá diz que as matérias referentes ao direito tributário, ao tributo, nos termos do que prescreve o artigo 3º da Lei 5.172 de 66, né, com exceção das alíquotas, isso também é importante para termos de concurso, com exceção das alíquotas, todos os demais aspectos qualitativos e quantitativos de qualquer tributo sempre deverão ser criados por lei complementar, nos termos do artigo 146, inciso 3º, a linha C da Constituição Federal, certo? Então, veja, é por isso que existe essa cobrança nos concursos quanto a esta situação jurisdicional prevista lá no artigo 59 da Constituição Federal, quando estabelece, né, que a Constituição Federal está acima, e depois nós temos a legislação infraconstitucional, né, sem esquecer, logicamente, que nós temos hoje, e cada vez mais no nosso ordenamento jurídico, em face do que prescreve o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, o chamado direito supralegal. O que é o direito supralegal? São aquelas imposições que são feitas de fora para dentro, né, através dos tratados internacionais. É o caso, por exemplo, que nós temos aí a resolução 513 do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão que pertence ao sistema de freios e contrapesos, está previsto lá no artigo 103B da Constituição Federal, né? Então nós temos aí a súmula 513, que trata da audiência de custódia. A audiência de custódia, ela foi inserida no nosso ordenamento jurídico como uma norma supralegal, porque ela não é nem norma infraconstitucional e nem é constitucional. Então, ela está ali no meio, entre a infraconstitucional e a constitucional. Então, ela é supralegal. Está previsto no artigo 7º, número 2, do decreto 678, que é o Pacto de São José da Costa Rica, né? Temos também lá no direito civil, no tratado que versa sobre o direito civil, no artigo 9º, parágrafo 3º, né, que é obrigatória a apresentação do preso em 24 horas e tal. Enfim, audiência de custódia prevista na resolução número 213 do CNJ, né? Então, veja que a lei complementar, ela está acima da lei ordinária na cadeia hierárquica das leis, lá do artigo 59 da Constituição Federal. Então, a importância desse status que é dado, o status de lei complementar, exatamente na modificação desta lei. Nós sabemos aí, por força da lei 4657, que é a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que uma lei só pode ser revogada
por outra lei, né? Então nós temos aí a chamada antinomia, onde existem 3 escalas, né? A primeira escala é a escala hierárquica, onde uma lei de status superior, ela pode revogar uma lei de status inferior quando a matéria for pertinente, for igual, né? Então nós temos aí o quesito da hierarquia, então nós temos aí a observação da hierarquia no caso da revogação. A revogação pode ser uma abrogação, né, ou uma derrogação. Derrogação é parte e a abrogação é quando uma lei elimina toda a outra lei, não é verdade? Ou um artigo derroga todo ou abroga todo um outro artigo e assim. Então a revogação ela é uma espécie, é um gênero, né, e tem 2 espécies. A abrogação e a derrogação. Então, nós temos aí a antinomia, e a antinomia é o conflito entre leis, é o conflito entre artigos, é o conflito entre artigos e leis, não é verdade? E todo conflito que surge entre a Constituição Federal e uma lei supralegal, uma norma supralegal ou uma lei infraconstitucional, com certeza prevalecerá pelo que prescreve a Lei 4.657, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, prevalecerá sempre a de maior hierarquia, que é a Constituição Federal. E assim vai. Um conflito entre uma lei complementar e uma lei ordinária, prevalecerá sempre a lei complementar. Então, essa é a importância do status de lei complementar para a Lei 5.172 de 66. Já, só complementando, na antinomia, que é o conflito de leis, né? Se não se resolver pela hierarquia, aí tem o critério da especialidade, uma lei especial, uma lei que só trate de um fato, de um caso, né? Por exemplo, a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, só trata de abusos às mulheres, ou no ambiente familiar, não é verdade? Temos a Lei 11.869, a Lei do Abuso de Autoridade, só trata do abuso de autoridade, não trata de mais nada. Então, essas leis são chamadas de leis especiais, leis especiais. A Lei 6404 de 76 só trata das sociedades anônimas, lá do artigo 1088 da Lei 10.406 de 2002, que é o nosso Código Civil, só trata das sociedades anônimas, então é uma lei especial. Enquanto que o Código Civil, a Lei 10.406 de 2002, o Código Penal, são leis gerais, elas tratam de vários assuntos. Então, quando houver um conflito entre uma lei especial e uma lei geral, sempre prevalecerá a lei geral. Então, nós temos aí o critério da hierarquia, se não da hierarquia, nós temos o critério da cronologia, né? Da cronologia também. A cronologia, a lei nova, sempre vai revogar a lei antiga, a lei que já passou, naquilo que lhe for igual. Então, veja que a lei... Então, nós temos aí 3 critérios. Temos a cronologia, a hierarquia e a especialidade. A cronologia, a especialidade e a hierarquia. Então, são 3 critérios para resolvermos a antinomia, que é o conflito de leis. Então, quando a Lei 5.172 de 66, ela ganha um status de complementar, ela passa a ter mais armas para o caso do conflito, porque num conflito entre a lei ordinária com status de complementar e uma lei ordinária pura, valerá sempre a lei com status de complementar. Então, vejo essa importância, isso tem caído muito em concurso, certo? Mas voltando aqui ao nosso ITR é um imposto, o imposto está lá no artigo 16 da Lei 5.172, está no artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal, e também está no artigo 167, inciso 4º, artigo 167, inciso 4º da Constituição Federal. O que é o imposto? Na verdade, o que tem de importante no imposto? O que mais tem de importante e o que mais interessa no imposto? É que
No caso do imposto, né, o contribuinte que pratica o fato gerador nas três espécies que já existiam antes da Constituição de 88, estão elencadas lá no